Capítulo 2. A dificuldade de planejar, um problema de quase todas as famílias. Os problemas financeiros familiares decorrem de decisões ou escolhas ruins. Se vocês enfrentam dificuldades dessa natureza, a culpa não é dos juros elevados dos bancos, mas sim de um padrão de vida elevado demais para a renda da família. Vocês devem hoje, em razão de uma compra feita no passado, em um momento em que não havia dinheiro para isso. Os erros financeiros são verdadeiras armadilhas. Caímos facilmente nelas por pura ingenuidade. Depois vivemos um verdadeiro pesadelo que pode durar meses ou anos. Na maioria das vezes, orçamento, planejamento financeiro, dinheiro ou controle de gastos não fazem parte das conversas dos casais. Isso acontece com mais frequência nas famílias em que um dos dois ganha muito mais do que o outro, ou é o único a trazer renda para casa. Nesses casos, é comum que quem receba mais controle o dinheiro e decida sobre o futuro. É o passo inicial para um relacionamento repleto de desconfianças, displicência na limitação de gastos e perda de controle financeiro. Estabelecer objetivos de longo prazo passa a ser um problema, porque quem não participa das finanças não percebe as metas serem atingidas gradativamente. Irá notar apenas o sacrifício no momento do desembolso, como ocorreu com Sandra. Denis e Sandra conviviam havia meses com recursos restritos. A cada compra no supermercado, Denis pedia à esposa que controlasse os gastos, pois o orçamento estava apertado. Dizia que a inflação estava engolindo o salário. Tamanhas foram as restrições que Sandra ficou meses sem conseguir comprar uma peça de roupa. A situação não estava confortável, mas Denis prometia que viriam melhoras pela frente. No fim do ano, a surpresa, ele deu de presente à mulher um carro novinho, assumindo um financiamento por 12 meses após o pagamento de uma boa entrada. No entanto, o desgosto de Sandra naquele ano havia sido tão grande, até renunciar à celebração do Natal com a família, que ela recebeu o presente com raiva. Sandra não se conformava com as prioridades estabelecidas pelo marido. Obviamente, passado algum tempo, ela se conformou com o presente, mas nunca mais viria a colaborar com Denis na limitação de despesas da família. Hoje, alguns anos depois, vivem sérias dificuldades financeiras. Começando mal, vai terminar mal. Em geral, as famílias evoluem convivendo com falta de planejamento, pequenas brigas diárias em torno de dinheiro e rápidos ajustes do orçamento a eventuais crescimentos na renda. Quando aumenta o salário, logo se encontra uma forma de utilizar a renda extra, seja adquirindo bens em prestações, seja trocando de automóvel ou comprando um terreno, um sítio ou uma casa de praia por meio de financiamento. No estereótipo de uma família financeiramente bem-sucedida, o tamanho da casa e do carro cresce ao longo dos anos. Os filhos têm os brinquedos e eletrônicos da moda e ganham carro ao entrar na faculdade. A casa de campo ou de praia dos pais vira destino de fim de semana dos amigos dos filhos. E o casamento dos jovens é totalmente pago pelos pais. Eis um verdadeiro conto de fadas da classe média. Ainda hoje, porém, grande parte das famílias que conquistam esses sonhos se esquece de pensar no futuro e tem um destino semelhante: venda de bens para pagar tratamentos de saúde, aposentadoria com falta de dinheiro. Abre parênteses, leia-se dependência dos filhos para o sustento da velhice, fecha parênteses, e queda significativa no padrão de vida. Quando os pais deixam alguma herança, ela dura poucos anos, quando não meses, nas mãos dos filhos. Sonhos construídos juntos e que talvez tenham fortalecido um belo relacionamento vão com o passar dos anos se desfazendo um a um diante da dura realidade da falta de dinheiro. O sonho da aquisição se transforma no pesadelo da perda. Trata-se de retrato triste, real e comum a muitos casais. Esse cenário poderia ser um pouco diferente com a adoção do planejamento financeiro. Para formar uma poupança, as famílias adiariam por alguns meses a aquisição de certos bens. A escola e a faculdade dos filhos seriam pagas por uma poupança aberta exclusivamente para essa finalidade, em vez de consumir grande parte da renda dos pais. Moradia e veículos teriam um padrão ligeiramente inferior ao que a renda permite, mas estariam garantidos para o resto da vida, juntamente com uma poupança gorda no banco.
Porque quase todos erram. Será tão difícil aprender planejamento financeiro? Na verdade, não. O planejamento financeiro familiar, que também chamo de plano de independência financeira, não requer cálculos complexos nem grande habilidade com números ou calculadoras. Boa parte das ferramentas necessárias ao planejamento pode ser obtida sem custo e está pronta para ser usada em casa. Nota de rodapé 1. Ao longo do texto, há tabelas de cálculos e exemplos bastante úteis. Veja também as referências de livros e sites no fim do livro. Fim da nota. Certamente, aqueles sem aptidão nem afinidade com números sentirão maior dificuldade, mas garanto que será apenas no começo. Traçar um plano com objetivos claros, segui-lo e acompanhar as metas aproximando-se é algo muito prazeroso. Muitos obstáculos de curto prazo são relevados quando se perseguem objetivos maiores de longo prazo. Mas se manter um plano de independência financeira não é algo tão complexo, porque grande parte das pessoas falha ao tentar pôr em prática essa regra? Em primeiro lugar, há que considerar a tendência de cada indivíduo de colocar sua vida pessoal em segundo plano em razão de exigências profissionais. Acontece com a alimentação, com o sono, com a prática de exercícios e com o amor, portanto não haveria de ser diferente com o planejamento orçamentário. Todos sabem que essas são necessidades fundamentais para a felicidade e a qualidade de vida, porém a maioria das pessoas não consegue romper bloqueios que as levam a um envelhecimento precoce. Trata-se de uma simples questão de objetivos, prioridades e boa vontade. Em segundo lugar, deve-se levar em consideração que a burocrática rotina de controlar gastos e traçar estratégias não é tão prazerosa quanto comer, dormir, exercitar-se e fazer sexo. Nunca convencerei vocês, leitores, de que o planejamento financeiro pode vir a ser mais excitante ou agradável que as atividades aqui citadas. Mas o hábito de estabelecer objetivos, traçar planos para atingi-los e colocá-los em prática pode ser, sim, muito excitante, sobretudo quando os projetos são traçados a dois e têm como meta grandes conquistas. Um exemplo, a possibilidade de obter em alguns anos uma renda estável e não precisar mais depender do salário para manter a família. Finalmente, a terceira razão que dificulta a construção de um plano de independência financeira é a sedução do dinheiro. É possível aprender meios de se relacionar melhor com o dinheiro. O difícil é resistir às tentações que ele nos oferece. Se seus objetivos de vida não forem claramente estabelecidos, será muito difícil abrir mão da possibilidade de adquirir um item de consumo, roupas de grife, carro do ano, novas tecnologias, eletrodomésticos, entre outros. Se vocês tiverem dinheiro disponível, pelo menos para o pagamento da entrada. Mesmo para aqueles que se convencem da importância da formação de reservas financeiras, chega um momento em que o tamanho da poupança pode criar uma sensação de desconforto. Como se sente uma família que ganha R$ 1.000 por mês e consegue formar uma poupança de R$ 30.000? Certamente se sente melhor que aquelas que não conseguiram juntar poupança nenhuma. Mas se os objetivos de poupança não estiverem estabelecidos com clareza, uma quantia tão superior à renda será uma verdadeira tentação. Dificilmente se manterá ao longo dos anos. A tendência, infelizmente, é gastar esse dinheiro. Os objetivos do planejamento financeiro de longo prazo. O planejamento financeiro tem um objetivo muito maior do que simplesmente não ficar no vermelho. Mais importante do que conquistar um padrão de vida é mantê-lo. E é para isso que devemos planejar. Os maiores benefícios dessa atitude serão notados alguns anos depois, quando a família estiver usufruindo a tranquilidade de poder garantir a faculdade dos filhos ou a moradia no padrão desejado, por exemplo. É importante ter em mente que não há propósito em guardar dinheiro tão somente pelo ato de guardar em si. Dinheiro guardado não trará maior sensação de segurança se vocês não souberem o que é e quanto custa a segurança. Dinheiro não lhes dará prazer se vocês não aprenderem a tirar prazer de cada momento da vida. Dinheiro não trará felicidade se vocês não souberem o que é felicidade. O grande bem que o dinheiro pode lhes dar é permitir manter aquilo que vocês conquistam. Perder o que conquistamos durante a vida significa deixar essa vida aos poucos, da pior maneira.
Muitos não acumulam reservas financeiras porque creem que a única maneira de deixar algo para os filhos é construindo um patrimônio físico, com imóveis e bens de valor. Mas poucas são as pessoas que, ao receber uma herança em bens, conseguem construir riqueza a partir deles, multiplicando-lhes o valor. Em geral, o destino do bem herdado é sua venda abaixo do valor de mercado. Grande parte das oportunidades do mercado imobiliário aparece quando herdeiros, com problemas financeiros, procuram corretores para avaliar seus imóveis. Por isso, tenham em mente que o futuro de vocês e de seus filhos é consequência não só das decisões de hoje, mas também do que gastam no dia a dia. Na parte 2, proponho formas de lidar com o dinheiro respeitando os objetivos e as necessidades de cada um. Antes, façam esta autoavaliação que ajudará bastante a entender as limitações a trabalhar e as qualidades a explorar no caminho para a prosperidade. Teste. Avaliem a capacidade do casal de construir riqueza. Muitas famílias não enriquecem simplesmente porque as ideias do casal sobre dinheiro não convergem ou convergem para o ponto errado. Vejam se vocês estão no caminho certo para construir riqueza juntos. Assinalem ou anotem em uma folha de papel a resposta que melhor se aplica aos hábitos do casal em relação ao planejamento financeiro. 1. Em relação à renda de cada um. A. Um não sabe quanto o outro ganha. B. Um tem uma ideia de quanto o outro ganha, mas não há necessidade de discutir esse assunto. C. Os dois sabem exatamente quanto cada um ganha, mesmo que só um tenha renda. 2. Como vocês administram a renda do casal? A. Cada um paga suas contas, os gastos conjuntos são divididos igualmente entre os dois e os investimentos são separados. B. Os dois mantêm contas correntes e investimentos separados, mas o pagamento das contas do casal é decidido por acordo entre os dois. C. A renda dos dois é somada, as contas são pagas do bolo total e os dois investem juntos. 3. Como são feitas as decisões de compras e gastos da casa de vocês? A. Cada um fica responsável por determinada compra ou gasto e usa o bom senso quanto aos valores. B. Mesmo quando as compras são feitas separadamente, sempre há alguma conversa sobre quanto gastar e a disponibilidade de saldos e limites. C. Há previsões de valores para cada tipo de gasto do mês. Ambos as compartilham e discutem ajustes quando não é possível mantê-las. 4. Em relação ao orçamento doméstico. A. Vocês não realizam nenhum controle mensal de gastos. B. Um de vocês faz um controle periódico, mas raramente conversam a respeito. C. Ambos discutem o orçamento doméstico ao menos a cada 2 meses. 5. Em relação ao futuro, A. Vocês mal conseguem controlar o presente, por isso não têm condições de se preocupar com o futuro. B. Vocês poupam ou contribuem para um plano de previdência mensalmente, menos do que gostariam ou só para garantir alguma coisa na velhice. C. Vocês investem com regularidade ou contribuem para um plano que seguramente garantirá o sustento na velhice. 6. Se hoje tiverem um gasto inesperado igual a 2 vezes a renda mensal de vocês, como farão? A. Recorrerão a empréstimos. B. Resgatarão recursos, consumindo mais de 20% das reservas. C. Vocês têm uma reserva específica para contingências e novos gastos ou resgatarão menos de 20% das reservas. 7. Como vocês planejam as férias? A. Trabalham nas férias para pagar as contas. B. Tiram férias de acordo com o dinheiro que sobra na conta ou utilizam recursos investidos sem finalidade específica. C. Planejam as férias com antecedência, aplicando recursos durante alguns meses, especificamente para esse fim. 8. Em relação aos gastos de ambos vocês. A. Não se preocupam com controles, anotações em canhoto de cheques e arquivamento de comprovantes. B. Apenas um dos dois cuida dos controles, já que o outro não se interessa e não consegue fazê-lo.
C. Controlam todos os gastos e conversam frequente e abertamente sobre eles. 9. Quanto aos investimentos do casal, A. Cada um investe seu dinheiro ou apenas um dos dois investe e o outro não entende do assunto ou não está a par. B. Os investimentos são somados em uma única conta. Ambos conhecem o total investido, mas apenas um dos dois escolhe onde investir. C. Ambos discutem abertamente as alternativas de investimento e conhecem saldos e objetivos de diferentes aplicações. 10. Como vocês mantêm os controles financeiros? A. Tudo que já foi gasto não importa mais. Os comprovantes são jogados fora. B. Os comprovantes, notas fiscais, canhotos e contas são guardados todos juntos, sem muita organização. C. Os pagamentos feitos são arquivados por tipo de gasto, apenas pelo período exigido por lei. Comprovantes desnecessários e canhotos de cheque são jogados fora quanto antes. Pontuação. Atribua para cada resposta. A, 1 ponto. B, 2 pontos. C, 3 pontos. Resultados do teste. 10 a 15 pontos, vocês ainda estão tropeçando um no outro. O dinheiro continua sendo um tabu entre vocês, pois provavelmente cada um tem uma visão diferente acerca de objetivos e limites de gastos. Mais cedo ou mais tarde, conflitos sobre dinheiro vão atrapalhar seu relacionamento. Se já não o fazem, é hora de se sentarem juntos, conversarem um pouco sobre o que já fazem com o dinheiro e sobre o que têm dúvidas. Discutam o que precisa ser feito para tornar o orçamento mais eficiente e pensem em traduzir nas finanças o que vocês esperam do relacionamento. Uma forte união. 16 a 25 pontos. Muito do que precisaria ser feito para o sucesso financeiro de vocês já foi posto em prática. Provavelmente, um puxa o outro em relação aos objetivos e às necessidades financeiras para atingi-los. Com certeza, vocês podem melhorar a eficiência do uso do dinheiro estudando um pouco mais as alternativas de que dispõem, seja para investimentos, seja em situações de aquisição de bens. 26 a 30 pontos. Vocês estão a todo vapor no caminho do enriquecimento. Parabéns! Essa sintonia, quanto ao dinheiro, provavelmente se traduz no dia a dia do relacionamento e vocês devem ter muito menos problemas do que casais de amigos seus. Dividam seus conhecimentos e seus hábitos com casais amigos.